E aí, meus amados, tudo bem? Não se assustem com o visual, é só para o sábado à tarde e para o domingo. Minha filha, 16 anos, a Laura, tinha pedido para ver como é que eu ficava só de bigode. Minha mulher quer me matar, mas se eu não sou capaz, e eu tinha prometido fazer, e se eu não sou capaz de cumprir uma promessa para minha filha, quem dirá se eu vou ser capaz de cumprir uma promessa para Deus? Então, eu vou gravar esse vídeo até em homenagem à minha filha, porque para ela poder ter essa recordação. Amanhã eu tô arrancando esse bigode, tá? A esposa quer me matar, ela tá ali na sala. Tô até pensando em deixar o bigode, sabe? Acho que vou ficar aí um mês com bigode e tal. Ela tá ali ouvindo, deve estar se corroendo. Mas então, meus irmãos, nós voltamos aqui hoje para falar um pouquinho de fé. A gente já falou de fé lá no início, a gente falou de relação, intimidade, né? E a próxima bate-papo nosso vai ser intensidade, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na fé, porque essa madrugada Deus colocou na minha cabeça a passagem da mulher do fluxo de sangue, mas de alguns detalhes. E aí eu fui dar uma pesquisada para ver, né, algumas coisas. E aí vamos lá, Lucas 8. Na verdade, a história começa, né, eu vou ler de Lucas 8, 43 a 48. Mas só para vocês terem um pouquinho de entendimento, começa um pouco antes, né? Quando Deus estava do outro lado, quando Jesus estava do outro lado do lago e chegou lá, tinha um homem endemoniado e o pessoal amarrava ele com corrente, ele quebrava e Jesus chegou para ele, perguntou qual era o seu nome. E, na verdade, quando ele viu Jesus, ele já caiu duro, né? E pedindo, né, para não ser mandado lá para o abismo, para não serem mandados para o abismo. E aí ele perguntou o nome, e Jesus perguntou o nome desse demônio, e o demônio falou multidão, porque eram vários demônios dentro daquele homem, né? Ali próximo tinha alguns porcos, né? Perto de um vale, comendo, e os demônios, com tanto medo, pediram para que Jesus deixassem eles saírem daquele corpo e incorporar nos porcos que fossem, para não voltar para o abismo. E assim Jesus fez, e eles se incorporaram nos porcos, só que se atiraram no lago e morreram afogados, né? Então o pessoal, todo mundo viu isso, achou, né? Ficaram assustados. O homem, né? Todo mundo saiu contando, a multidão veio para ver o que tinha acontecido, e aí a história começou a rolar, todo mundo contar o que tinha acontecido. E por incrível que pareça, depois de uma demonstração dessa de poder, o povo daquela cidade falou que queria que ele fosse embora, que tinha medo. Não, não queremos aqui, vai embora. E o homem que estava ali ajoelhado na frente dele, bem, né, são, normal, eu não tinha mais nada, pediu: Senhor, deixa eu ir contigo, né? Eles iam cruzar o lago para o outro lado. E ele falou: não, não, volte para a cidade e fale o que Deus fez por você. Primeira coisa que eu quero te falar: quando Deus fizer uma coisa por você, fale para os outros. Quando Deus fizer uma obra na sua vida, fale para os outros. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de, cara, ficar achando assim. Não, fale todas as obras que Deus fez na sua vida. Porque você vai servir de inspiração. Você não, na verdade, esse ato vai servir de inspiração para que as pessoas comecem a olhar Deus de outra forma, né? Vivenciar, né? Entender o milagre do outro e querer isso para si. Então é muito importante. Mas aí então Jesus entrou no barco, atravessou, e lá do outro lado do lago já tinha uma multidão esperando. E assim que ele saiu do bote, já começou a andar e passando por todo mundo, aquela multidão, né? E nesse momento
no meio daquela multidão, muito, faz assim, para pensar, pensa comigo, é que eu estou querendo exemplificar. Você imagina uma pessoa muito conhecida, muito importante, muito famosa, que passa no meio de uma multidão, que todo mundo é fã, como é que fica? Olha só o exemplo que eu estou dando, hein? Não é que eu estou falando de fã de Deus, não é isso, não é isso, não é isso, de Jesus. Mas você imagina todo mundo encostando, todo mundo encostando. E nisso, vamos lá, Lucas 8, 43. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia gasto tudo que tinha com o médico e ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra das suas vestes e logo a hemorragia cessou. Eu vou parar aqui para depois continuar. Existem alguns pesquisadores que falam que ninguém sabe quem é essa mulher, né? Imagina-se que seja uma mulher da cidade de Cafarnaum, onde aconteceu. Alguns estudiosos falam que ela tinha essa hemorragia 12 anos seguidas, outros acham que não, ela tinha hemorragias em períodos constantes, ia e vinha, mas períodos longos. E naquela época, quem tinha isso era abominado, isso era um ímpio. Ela não podia ir no templo de Jerusalém, tudo que ela tocava perdia o valor, ela não podia se relacionar, a cama que ela dormia, a roupa que ela usava, se fosse alguém fosse pegar, tinha que jogar fora. Na verdade, ela era tratada como um lixo, né? Pelo problema que ela tinha. Então, às vezes o que acontece hoje, às vezes quando a gente trata uma outra pessoa que está na rua precisando de ajuda, a gente não dá atenção e acaba tratando como, a gente não olha como um ser humano, olha como um trapo. Mas isso é para um outro assunto depois. Então, ela gastou tudo. Ela já não tinha mais o que gastar, ela já não tinha mais. O que ela tinha era fé naquele homem que estava passando, naquele homem que fazia milagres. Então ela já vivia uma série de privações religiosas, sociais, quer dizer, ela não podia sair, não podia ir para templo, não podia ir para nada. E ela teve a fé de passar e encostar nas vestes de Jesus, na barra das vestes de Jesus. Mas é aí que eu quero falar. Vocês têm noção de quantas pessoas encostaram em Jesus naquele dia? Será que passa pela cabeça de vocês quantas pessoas encostaram em Jesus naquele dia? E é tão engraçado que Pedro faz uma pergunta assim, que parece até uma... Porque em Lucas 45, em Lucas 44, ela foi por trás de Jesus e tocou na barra das vestes e logo a hemorragia parou. 45, aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Todos que estavam em volta negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertado. Quer dizer, ele falou assim, mestre, não tem como não ter tocado no Senhor. A gente está num lugar aqui apertado, está todo mundo querendo conhecer o Senhor, está todo mundo em cima do Senhor. Como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus diz, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então, e aí nesse momento eu penso assim, aquela mulher já devia ter sofrido tanta amargura, tanto problema, tanto preconceito, que ela deve ter ponderado se ela levantava a mão ou não, se era ela. Mas a fé dela, ela percebeu que a hemorragia parou, a fé dela curou ela. E ela, apesar disso tudo, de ter sofrido todo esse preconceito, de ter sofrido toda essa injúria, ela teve coragem de levantar e falar. 47. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio, tremendo, se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé.
vá em paz. Aí depois vem a continuação da história, que ele vai lá, ai, minha filha morreu, e ele chega lá e sua filha não morreu, sua filha está dormindo. Mas eu queria contar esse pedaço para você, como é tremenda a fé. Imagina quantas pessoas não estavam com problema. Imagina quantos não estavam com problema. Né? Não tinham dores, doenças, né? Pragas. E um monte de gente encostou em Jesus. Mas Jesus sentiu o poder dele saindo, porque aquela mulher tinha fé e foi lá e encostou. Então, meu irmão, fé é algo muito importante. Fé é a base de tudo isso que a gente está falando. O amor e a fé é a base de tudo isso que a gente fala. Por isso que eu sempre vou falar para você, não existe meia fé. Não existe meia fé. Fé, ou você tem, ou você não tem. Ah, eu tenho a fé, mas a minha fé não alcança. Não alcança o quê? Se eu tenho fé, minha fé alcança o mundo. E é isso que a gente tem que entender. Tá? É essa palavra que eu queria deixar. Tem algumas passagens que, se a gente for ler, elas parecem assim, né, me perdoe a expressão da palavra, mas um pouco até cômicas. Né? Porque você imagina num sermão da montanha, na hora que chegam para Jesus e falam assim, Senhor, como é que nós vamos alimentar toda essa população? E você acredita mesmo que só o garoto tinha alimento com ele? No mundaréu daquele de gente? Você acredita que só aquele garoto que chegou e se ofereceu, olha, o que eu tenho é isso? Você acha que só ele tinha aquilo? Ou será que só ele estava preparado para entregar tudo o que tinha? E a pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: você está preparado para entregar tudo o que você tem pela sua fé? Repensa aí, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha um final de semana abençoado. Essa mensagem eu passei para um amigo e Deus tocou no meu coração para passar aqui. Então que você lembre que basta ter fé e tocar na pontinha da roupa de Jesus. Ela tocou na pontinha da roupa de Jesus. E sem que ele chegasse e falasse, você está curada, levante e anda, faço lama e ponho no choro e você volta a enxergar. Não. Ele não fez aquele milagre assim, vou te curar. A fé, isso que é muito importante entender, a fé daquela mulher a fez se curar. Ela já era, né, humilhada por todo mundo, ela entrou no meio da multidão, você imagina uma pessoa que ninguém quer encostar, e conseguiu chegar perto de Jesus e encostar nas vestes. A fé daquela mulher. Então, se a gente for olhar a fé na Bíblia, tem várias passagens, tem Jó, tem muitas passagens, mas Deus me tocou essa no coração e eu queria falar para você, que você tenha essa fé, que por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, você tenha essa fé e você vai lá e saiba que só de eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Eu não estou nem tocando em Jesus, eu estou tocando nas vestes de Jesus. Gente, isso é muito maravilhoso. Então, eu deixo para vocês um beijo, um abraço, um ótimo final de semana. E a gente vai ter mais vídeo aí para frente e a gente vai falar bastante sobre um monte de coisa, tá bom? Mas a pergunta é, o quanto você está preparado para entregar, tá bom? E não é entrega assim, eu vou te dar alguma coisa e vou receber de volta, não. É entrega. É dar sem esperar receber de volta. Porque se você não percebeu ainda, você já recebe todo dia. Você está vivo, você está respirando. Quer ter uma noção disso? Vai no hospital agora, vai no UTI e vê o tanto de gente que tem entubado, torcendo para ter mais um minuto de vida. Tá bom? E meu vídeo de novo foi 14 minutos e eu não vou mudar, porque eu deixo Deus falar e aquela conta que eu te fiz aquele dia. Se você não tem 15 minutos para Deus, repensa. E não é só esses 15 minutos que eu estou falando, não.
seu tempo de leitura. Tira 1 hora por dia para ler a Bíblia. Tem dificuldade de ler a Bíblia? Pega a nova leitura nos dias de hoje, na leitura atualizada, que vai te trazer com mais facilidade a compreensão. Né? Eu sei que os pastores gostam de pregar, às vezes, com as Bíblias mais, né, tradicionais, mas outro dia eu falei isso com uma pessoa e falei assim, mas de repente o pastor está falando ali, ele fala uma palavra que a pessoa não tem nem noção. Aí a pessoa me falou, não, mas ali o Espírito Santo desce na hora e põe naquela pessoa a compreensão. Eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua igreja, você acha que todo mundo consegue receber ali o Espírito Santo? Será que todo mundo está preparado para estar recebendo o Espírito Santo para dar entendimento na palavra? Aquilo que a gente ora no início lá da pregação? Será que tem? Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, pega a atual. Foi a que eu ganhei, eu comecei a ler e foi onde eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei por Deus. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Novamente, eu já dei tchau 3 vezes e vou dar tchau pela 4ª vez. Um beijo. E não preocupem não que o bigodinho sai amanhã à noite, segunda eu volto a trabalhar normal, tá? Fiquem tranquilos.